Olá, a gente está começando mais um IC Entrevista, hoje recebendo uma pessoa muito especial, que não é de São Paulo, veio diretamente do Paraná? Santa Catarina, Santa Catarina! Gessiane Golignac, seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Vamos conversar um pouquinho, contar um pouquinho da sua trajetória, entender também um projeto muito importante que envolve aqui vários assuntos que a gente tem abordado aqui nos nossos programas. Então, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sou paranaense, só reforçando aí, Cláudia, tá. Mas o nosso projeto, que é o que eu venho apresentar hoje para vocês aqui, está vindo diretamente de Florianópolis mesmo. E você está em São Paulo e para um evento, na verdade, que foi para divulgar esse trabalho, né? Isso, a gente está numa semana aqui de imersão para divulgar esse trabalho. Então, nós viemos para um painel de empreendedorismo de impacto social, que nós hoje somos 3 professoras, né, à frente desse projeto, e nós desenvolvemos todos esses jogos para poder trabalhar a questão da cidadania nas escolas. E essa semana a gente veio para cá para fortalecer algumas conexões, divulgar o projeto. Também está acontecendo agora em São Paulo o encontro das escolas do PEA da Unesco, que são as escolas que trabalham aí os saberes da Unesco, os pilares da Unesco no seu contexto. Também nós estamos aqui para participar de todos esses eventos que acontecem em São Paulo essa semana. E o nosso tema aqui é a cidadania digital, né? Isso. Antes de a gente entrar no tema, eu queria entender um pouquinho da sua formação. Você disse que é professora de Direito, mas voltada para uma área um pouco diferente, né? Você conta pra gente um pouquinho? Isso mesmo. Então, eu sou professora de Direito já há mais de 10 anos e trabalho numa área bem específica, que é digamos, o que acontece um pouco antes daquilo que vocês já estão acostumados de receber os profissionais nas carreiras jurídicas. Eu trabalho na área de cultura de paz. Então, nós trabalhamos efetivamente para olhar para o direito com uma outra perspectiva, que tem uma perspectiva muito preventiva, mas também uma perspectiva pedagógica. Então, eu trabalho, né, com mediações, conciliação, toda essa parte assim da prevenção também dos atos ilícitos. Certamente, quem acompanha aqui o canal já está mais acostumado com profissionais como delegados, né, que dão muitas entrevistas para vocês, profissionais do direito das mais diferentes áreas, promotores de justiça, juízes. Então, são pessoas que geralmente atuam lá na ponta quando os problemas já se intensificaram muito. Essa minha área não, ela vem antes. Né? Ela tem essa característica de ser uma área muito educativa e preventiva para que as pessoas entendam uma função muito importante no direito, que é a função da harmonização, da harmonia social. Essa função da harmonia social é que a gente precisa trabalhar na perspectiva de mostrar como que o direito pode ser algo que deva ser respeitado, cuidado por todas as pessoas, acessível de uma forma em que o vocabulário jurídico seja também entendido por todas as pessoas, né, de uma forma que a gente tenha, então, mais harmonia social, mais paz, que é o grande objetivo da cultura de paz. Sim. E qual foi o motivo de você ter escolhido essa área de atuação? Bom, eu sempre fui professora no ensino superior na área de extensão, então sempre estive junto com os meus alunos em trabalhos na comunidade. Então, quando a gente se aproxima, né, faz com que a faculdade do direito, a universidade do direito, ela se aproxime dos espaços comunitários, geralmente um dos espaços mais acessíveis que a gente tem é a escola, que é um espaço onde essa educação vai chegar no direito de diferentes formas. É claro, não como a gente faz na academia, que é na formação do profissional, mas sim uma forma de tentar traduzir todo esse conhecimento que a gente produz no ambiente acadêmico de uma forma que se torne realmente acessível, importante, relevante para as pessoas que não são da área do direito. Então, a escola geralmente é a porta de entrada desses projetos. Então, por isso que eu acabei indo mais para essa área. E então comecei a desenvolver projetos com muitas escolas, me tornei formadora de professores, formadora nessa área de cultura de paz, de gestão de conflitos, para escolas no Brasil todo. E então comecei a desenvolver objetos pedagógicos mesmo para trabalhar esse tema. Que imagina você chegar lá na escola, seja para um professor, uma professora, ou mesmo para os estudantes, e dizer assim, abre aí o Código Penal. Né? Vamos ler aqui o que está escrito nessa legislação. Puxa, certamente, né, as pessoas que não são da área vão ficar muito
Ela vem aquela professora chata. Vão dormir. Chama quem? Chama lá a faculdade de Direito, vai vir alguém dar uma palestra. Nada contra a palestra, né? Mas palestra não gera protagonismo dos estudantes, não gera que eles perguntem, tenham curiosidade, né? Investigação. Sim. Então, sempre busquei desenvolver objetos de aprendizagem, informações para professores que, de alguma forma, desconstituíssem essa prática tradicional da palestração, né? Que fossem objetos, situações em que pudessem empoderar os agentes escolares, educadores, educadoras, os próprios estudantes, para que eles possam realmente entender sobre aquelas temáticas que estão sendo trazidas, né? Então, foi nesse sentido que começa a minha linha aí como educadora, também educadora na cultura de paz, e como eu chego nas escolas enquanto profissional do direito que sou. E aí o foco são os adolescentes, crianças e adolescentes? Isso, são crianças e adolescentes, né? Hoje, nesse projeto, eu não estou sozinha, eu tenho outras 2 professoras que estão comigo. Então, a gente tem a Renata Caldas, que também é professora na área do direito, ela é especialista na área de direito digital, então o mestrado dela também é nessa área de tecnologias, que tem tudo a ver com esse jogo que eu quero mostrar para vocês hoje. Tem a Leilane, que é uma professora também, formadora de professores já há anos, ela é da área da saúde, ela não é da área do direito, então ela dá aquela apimentada para a gente esquecer do juridiquês, né? Então ela nos ajuda muito também nessa comunicação. E outros professores que compõem a nossa equipe hoje, então tem o Walter, Marcelo, Vinícius, Vanessa, são todos educadores, o Luf, que é o nosso ilustrador maravilhoso, que nos ajuda a conceber essa metodologia que a gente tem, que é muito própria de aprendizagem cidadã, desenvolvendo os jogos para trabalhar as temáticas de cidadania nas escolas. Esse que eu trouxe para vocês, especificamente para o público aqui que acompanha o canal, é justamente falando sobre os crimes virtuais. E não só crimes, mas atos ilícitos de uma forma geral, que acontecem no dia a dia, né? Nós temos aí hoje uma tendência de estarmos mais expostos, mais vulneráveis, né? Diante aí das situações das telas. Então, esse jogo trata justamente sobre essa temática. Vamos mostrar? Vamos conhecer um pouco do Citadino Cyber? É isso aí, esse que é o jogo, né? Então, é importante destacar também, Cláudia, que os jogos, esse aqui que eu trouxe para vocês, né, ele é um jogo focado mais para o público do ensino médio. Tá. Então, ele é um jogo offline, porque a gente tem uma dificuldade hoje nas escolas brasileiras, a gente sabe que nem todas as escolas a gente tem internet de qualidade, então a gente faz ele offline. Por isso, pela questão do espaço, e outro porque a gente quer mesmo o nosso adolescente fora da tela. Em algum momento de presencialidade, de entender, de poder cooperar com os colegas, de fazer uma mesa de jogo no olho a olho, no tete a tete. Mostrar que existe entretenimento também fora das telas, né? Fora das telas, né? Que talvez não seja muito experimentado hoje em dia pelas nossas crianças e adolescentes, infelizmente, né? Então, o jogo é uma proposta de desconexão. Esse aqui que vocês estão vendo, então, eu vou começar aqui, ele tem toda uma organização aqui, que a Renata, que é a professora que está comigo também, ela mapeou aí todos os principais vilões da internet. Então, vou explicar aqui para vocês os vilões, né? A gente tem desde um vilão que é corriqueiro, que é fake news. Vocês que são aí jornalistas sabem da importância da gente falar sobre essa questão da fake news. Tem uma outra aqui que é uma sequestradora de dados, que é a 007UP. Então, ela invade o sistema e sequestra os dados da escola. É uma loucura que é essa narrativa, né? Até coisas muito sérias. Então, a gente tem o Dr. Predador, por exemplo, que trabalha a questão dos desafios de mutilação. Então, ele traz uma narrativa, conta o que está acontecendo, de que forma que aparece esse desafio e, então, trabalha sobre isso. Trabalhamos também OnlyFanatic, que é um outro vilão que aparece falando sobre as questões aqui, né, do compartilhamento de fotos íntimas, trabalhando essas questões com os adolescentes. Temos Stalker, que também é um vilão que tem trazido muitas questões até de aspectos emocionais aqui muito forte, principalmente para as meninas, tá? Temos o Pedro Urso, que é um vilão que é o pedófilo.
Então tem toda a história, o que está acontecendo aqui. Enfim, e tem outros, né, que aparecem também, o sexting aqui, que engana a pessoa, se mostra bonita, atraente, maravilhosa, e depois ela né, até gera uma extorsão aqui. Então são crimes, termos que inclusive a gente utiliza dos crimes mesmo para trazer aqui para a história dos vilões. Tá? Então tem coisas bem leves, coisas mais complexas, mas de certa forma, com as narrativas a gente consegue trabalhar. Né? E até a escolha dos nomes de cada um deles também traz essa referência do que a gente tem na vida real, para que a pessoa consiga assimilar, né, exatamente que tipo de situação cada um deles vai provocar nas vítimas, por exemplo. Exatamente, né? Exatamente. Então aqui na cartinha ele aparece o vilão e a história que a gente conta, Cláudia, é de alguém que não é a história do vilão. Tá dizendo, olha, esse vilão aqui, por exemplo, da fake news, né? O Tom teve uma palestra na escola e daí, a partir daí, acontece alguma coisa. Então, sempre é a figura do vilão, a imagem do vilão, e uma história onde esse vilão está fazendo alguma coisa na vida de alguém, né? Então, a gente tem aqui 19 vilões, são 19 situações diferentes, 19 histórias diferentes, com pessoas diferentes, tá? E como é que no jogo a gente combate esses vilões? Nós combatemos com o auxílio das profissões. Então, nós temos aqui, são 6 profissões. Vou começar por aquela que mais combina com vocês. Então, eu tenho aqui o jornalista, né? O jornalista é alguém aqui, daí cada profissão ela tem uma descrição, o que ela faz, qual que é a importância dessa carta, no sentido de como que esse profissional é importante. Eu tenho o cyberativista, que é alguém que é muito ativista nas mídias, nas redes sociais, para educar pessoas, informar pessoas sobre os perigos, os riscos da internet. Eu tenho um detetive, que geralmente por aqui vocês recebem delegados, né, investigadores, pessoas que acompanham aí a trajetória das situações de investigação criminal, e a gente tem um detetive aqui, tem uma advogada também, tá? E a gente tem segurança de dados, porque em várias cartas a gente explica também sobre a questão da proteção dos dados pessoais. E psicóloga, fundamental. Né? A gente está falando de adolescentes e tudo mais. Então é bem importante entender a relevância desse contexto, inclusive na saúde mental dos nossos adolescentes, das nossas crianças, tá? E ainda algumas cartas que complementam o jogo para tornar ele mais dinâmico, mais divertido também, que são as cartas de inteligências artificiais, onde a gente já apresenta tecnologias que existem para nos mantermos mais seguros na internet, e outras cartas que são cartas como essa aqui de pílulas, que indicam, né, para você ter um sistema de rastreamento, para você ter um aconselhamento de alguém da sua confiança, antes de tomar alguma atitude como os citadiners estão tomando aqui nessas histórias. Tem uma cartinha do cookie, por exemplo, que explica para você apagar, né, os dados da navegação, para evitar de cair em algum golpe. Então, ele vai trazendo todas essas questões, né? Trabalhando mesmo aspectos comportamentais, de consciência, de análise, de dúvida, de pensar sobre como nós agimos. Quando a gente faz as formações, vai para as escolas, conversa com famílias, a gente sempre diz assim para os pais, né, para as famílias, olha, a gente sempre tem medo que o nosso filho, a nossa filha, eles sofram algum ataque virtual, sejam vítimas. Mas a gente também tem que ter medo que os nossos filhos sejam os vilões. Exatamente. A gente precisa entender que a educação para a cidadania digital é tornar os nossos adolescentes, as nossas crianças, mais conscientes também das responsabilidades que têm em mãos quando acessam um aplicativo de mensagens, quando acessam uma rede social, né? Que todos esses contextos aqui dependem também de como nós nos comportamos, quão cidadãos nós somos dentro do mundo virtual, dentro das telas e fora delas também. E o impacto que isso pode acontecer, pode gerar. Sim. Então, a ideia do jogo é trabalhar de uma forma mais engajadora,
todos esses aspectos também com as crianças e os adolescentes. Você me mostrou as cartas, mas você poderia explicar como ele funciona, o jogo em si? Vamos lá. Então, o nosso jogo ele é para ser jogado de 2 a 6 jogadores, né? Então, quando eu recebo lá a minha caixinha, vou pegar ela, vou separar sempre as cartas por cores, separo aqui os vilões, que são o fundo vermelho, deixo eles aqui de cabeça para baixo, e vamos imaginar que eu e você vamos jogar juntas. Então, nós vamos aqui entregar aleatoriamente 3 profissões para cada. Nesse nosso caso, a gente está jogando de 2, mas se a gente joga de 5 ou 6 jogadores, vai ser uma profissão por pessoa. Tá. Essa profissão você assume durante a jogada toda, então você vai ser essa profissão durante o jogo. Tá? Aqui no caso, então, vou entregar para você 3 profissões. E eu posso olhar já? Pode olhar, inclusive pode mostrar na mesa. Inclusive incorporar as profissões, mostra na mesa para todo mundo, né? A gente indica assim, os jogadores, todo mundo sabe qual que é a sua profissão. Tá. E olha que legal, Cláudia, né? Quando a gente fez o desenvolvimento do nosso jogo, né? Que tem 2 professores que nos ajudaram muito com isso, que é o Marcelo e o Walter, eles pesquisam, são designers, né? E também pesquisam toda essa parte da jogabilidade. Nós criamos ícones e símbolos aqui que representam as profissões. Então, você pode ver que cada profissão tem um símbolo. Vou dar um exemplo, ó. A psicóloga aqui é um ursinho, tá? O segurança de dados é um cadeado. Então, cada profissão tem um símbolo. Por quê? Porque o vilão, quando você revela ele na mesa, ele vai ter aqui do ladinho da carta quais são os símbolos, ou seja, quais são as profissões que combatem esse vilão. Entendi. Então, quando você tira o teu vilão, você vai precisar ver, ó, será que as profissões que eu tenho em mãos combatem esse vilão? Então, se combater, você vai poder jogar o dado para combater o vilão. Então, você quer começar? Vou guardar aqui para pegar uma carta surpresa. Tá, então tira um você. Tira um vilão. Tá. É uma pessoa por vez na mesa, como a gente tá jogando em 2, você vai uma vez e eu vou na próxima. Então você revela o seu vilão. Qual que é? Mercadora. Conta a história da mercadora aí, Cláudia. Esther encontrou um site que vendia aparelhos celulares pela metade do preço, mas para garantir o valor promocional era preciso cadastrar o número do celular e informar ainda o número telefônico de mais 3 pessoas. Esther cumpriu esses requisitos e adquiriu um iPhone do último modelo. No entanto, no momento da transação, o número de telefone dela, que é um dado pessoal, foi compartilhado e hackeado, assim como o das outras 3 pessoas. Além disso, o aparelho que Esther comprou nunca chegou. Alguém já passou por isso, né? Ou conhece alguém? Joga na escola, né? Quando a gente joga na escola, as professoras geralmente, mas eu já caí nessa, já começa a se revelar na lábia ali da mercadora, né? E começam a contar as histórias. E daí que começam a surgir, bom, como é que a gente se defende, então? Como é que acontece pra gente não cair de novo? Quais que são as atitudes, né? Mas aí você vai poder ver, então, quais que são as profissões que combatem a mercadora. Vê se você tem algum símbolo aí. Eu tenho o cyberativista e o detetive. Isso. E aí o vilão tem uma indicação de pontos, não tem? Tem. Quanto que é? 3. 3 ou mais. É. Joga o dado pra ver se você combate esse vilão. Ah, vamos lá. Ih, 3. 3, conseguiu. E aí daí ganha o jogo no final quem combate o maior número de vilões. O que acontece? Essas cartas aqui de ajuda, elas são soma no dado. Vamos imaginar que você tivesse tirado 2 ou que é um vilão que vale 5. Tá. E você não tivesse como combater no dado. Essas cartas aqui, cada vez que você ajuda um colega na mesa, a gente tem uma regra de ajuda, de cooperação, você ganha uma carta dessa de presente. Entendi. Essa carta, então, acaba se tornando um poder que potencializa a tua profissão e você, então, consegue somar no dado e daí sim combater os vilões. Entendi. E esse nível aqui, esse número, é o nível de... Não. Periculosidade? Esse daí não necessariamente, porque Tá. a gente entende aqui que todos esses vilões são muito perigosos. Sim. Né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com os alunos da longevidade, que é um projeto com os alunos de 60 a mais, que jogam o jogo também, para eles, por exemplo, uma mercadora pode ser verdade. altamente Sim. perigoso.
né? Então, não é necessariamente o número ali que impacta o perigo, mas sim a dinâmica, né? Então, a ideia é que, jogando o jogo, ele demora, em média, 20 minutos de jogo. Então, numa mesa aí de 4, 6 pessoas, em 20 minutos você consegue passar por todos os vilões. E fazer reflexão deles, né? Sim, e até como você falou, quando a gente lê aqui a situação, né, que o vilão se encaixa ali. Quando se trata de questões assim delicadas que envolvem esses adolescentes, a gente estava conversando nos bastidores que nesse momento é aquele momento que muitas vezes essas crianças revelam alguma coisa, né, que tem acontecido com elas. Exato. Então, nós temos já aplicado nosso jogo em muitos contextos, tá? Tanto contextos de professores em sala de aula, escolas e também em outros espaços educativos. Então, para dar um exemplo para você, em uma das atividades que a gente fez, que eram adolescentes atendidos pela assistência social de um determinado município, numa mesa de jogo, onde estavam jogando as meninas, e elas tiraram um vilão aqui, que é o OnlyFanatic, que fala sobre, né, essa questão do envolvimento com crianças menores e tal. Uma delas falou assim, parece até aqueles velhos que ficam mandando mensagem pra gente no Instagram. E daí, quando o educador que estava por perto, que era um assistente social, ouviu aquilo, imediatamente você já vai acender essa luz para ver como é que você vai fazer essa abordagem. Então, o que é bem importante que a gente, inclusive, indica para as escolas, para os educadores nas nossas trilhas, né? Muitas vezes o professor, a professora não tem o domínio do que é que vai ser feito se uma criança revela uma situação de pedofilia, por exemplo, né? Uma situação de sexting, uma situação de mutilação. Então, nas nossas trilhas de aprendizagem, de condução de professores, nós, inclusive, ajudamos como que a escola vai proceder no próximo passo. Quais são os profissionais que vão poder ser procurados, as instituições que devem ser buscadas para poder fazer esse apoio dessas crianças e desses adolescentes. Apoio tanto para a escola quanto para a família. O que é bem importante, né, Cláudia, a gente dizer assim, que o professor, a professora, ele realmente não tem que dominar tudo. É impossível você dominar todas as informações, né, o conhecimento. Mas é importante que o professor e a professora seja acolhedor, entenda, tenha clareza da gravidade da situação e busque os apoios ideais, né, dentro do seu ambiente lá, se é uma escola municipal, estadual, uma escola privada, né, como é que vai fazer todo esse contexto. Então, é muito importante isso. E outra coisa que a gente indica, as escolas que aplicam o jogo, a gente sempre indica um encontro com famílias. Então, as famílias, pais, mães, avós, quando vão para a escola, jogam o jogo. O que é bem interessante também, porque muitas vezes a gente fala sobre isso na escola, mas dentro de casa as famílias não têm essa informação. Então, quando jogam o jogo, e aqui, claro que as narrativas são para adolescentes, mas qualquer adulto vai se divertir, tá? Jogando. Sim. Não tem diferença, a gente se diverte muito, assim. Os professores mesmo das formações se divertem bastante. E se divertem de uma forma muito interessante. E aprendem sobre aquilo, né? Então, não é só aprender para os adolescentes. É aprender para todos nós. Para cada um. É aprender para as pessoas idosas, é aprender para as pessoas que têm mais vulnerabilidade, que muitas vezes não tem essa informação para saber navegar de uma forma mais segura na internet. Maravilhoso. E você também falou de uma questão importante, que é o tamanho da carta, que tem também uma relação com o nosso dia a dia de hoje. É isso mesmo. Então, imagina lá você que tem um adolescente em casa, né? Ou a gente mesmo, né? A gente mesmo, é. Que não desgruda daquele smartphone. Qual que é o tamanho do seu smartphone? Mais ou menos qual que é o jeito que você fica com a mão? É o tamanho da nossa carta. Gente, então, exatamente. É como se mantivesse, né? Porque dá a impressão, a gente não para pensar, mas o nosso cérebro está fazendo aqui toda uma comunicação gestual de que alguma coisa está em mãos para fazer a leitura, para fazer um foco, uma concentração, que não é a tela. É o papel, é a ilustração, é o desenho, né? Mas é um foco, uma atenção, e como se fosse
o celular aqui em mãos, né, imitando o mesmo gesto aqui do celular. Isso tem um potencial, que não é para todos, mas tem um potencial de manter os adolescentes mais engajados e aqueles que às vezes até estão sofrendo ou tratando crises, abstinência, ansiedade por conta de não conseguir ficar sem segurar o celular, já é um movimento gestual que pode ajudá-los aqui a se manter mais fora da tela por mais tempo, nesse momento que a gente está trabalhando sobre o jogo. Tudo pensado. Tudo pensado. Gente, as ilustrações também, tá? Os personagens. A gente tem personagem cadeirante, ó, a nossa psicóloga aqui tá de cadeira de rodas. A gente tem pessoas brancas, pretas, tem pessoa que é mais magrinha, tem pessoa que já tem um biotipo mais gordo. Então, aqui a gente não faz diferenciação de nenhum tipo de personagem. O que é muito legal. Que quando os adolescentes jogam, ó, parece você, fulano. Eles dizem assim, se reconhecem. Olha, se reconhecem. Sim. Né? E também os traços, as formas como os personagens foram desenvolvidos pelo nosso ilustrador, que é o Luffy, conversam com esse público. O que é bem importante também, né? Você faz lá um jogo rococó, todo bonito, todo tal, né? Que não tem nada a ver com a vida dos adolescentes. Sim. Não conversa com o que eles assistem, veem, consomem, inclusive no mundo dos games, assim. Então a gente tomou muito cuidado que também tivesse essa conversa, não só a narrativa em si, mas que a linguagem visual das cores dos personagens também fosse bem interessante para eles. E como você sentiu assim a receptividade dos adolescentes com relação ao jogo? Então, a rejogabilidade, que para nós é algo muito importante, ela é um índice altíssimo nesse nosso jogo, tá? Então, eles jogam e querem jogar 2, 3, 4, 5 vezes. Então, é muito bom. Os professores, principalmente professores de língua portuguesa, têm trabalhado muito a repercussão desses casos para ampliar repertório dos adolescentes, repertório de mundo, repertório de notícias, né? Então, eles gostam muito mesmo, porque se reconhecem, falam, dizem sobre casos de pessoas que conhecem, que aconteceu com outras pessoas no seu entorno. Tem muitos adolescentes que querem, levam o jogo para casa para jogar em família. A gente tem um menino lá no Paraná, num colégio no Paraná, que domingo ele filmou ele jogando com a família em casa. Vovó, tio, papagaio, passarinho, todo mundo lá. E eles jogando o jogo. Então isso significa que realmente para ele, veja, né, é como se esse estudante se tornasse um cyberativista. Sim. Que é a nossa ideia, né? Que eles realmente criem essa maturidade e esse comportamento de fazer com que essa informação se dissemine para todas as escolas, para os seus familiares, para os seus outros espaços além da sala de aula. Sim, eu estou imaginando aqueles 20 minutinhos que você falou que se conclui normalmente o jogo, se estendendo aí, porque a gente vê uma carta de um vilão, aí começa a comentar, lembrar de casos e de vivências, né? Experiências que teve, e nisso até instigando a pessoa a já encontrar uma solução além ali das cartas, né? Exato, e uma preocupação nossa também, Cláudia, assim, ele não é um jogo de prateleira, né? Ele é um jogo que tem um compromisso educacional. Sim. Então, a gente cria todos os roteiros de aula para os professores. Então, no roteiro, a gente coloca o passo a passo. Jogou o jogo. Agora, para discutir os vilões da internet, agora pede para o grupo escolher qual vilão mais te assusta. Ou pede para o grupo colocar ali se algum desses vilões já apareceu na vida real com alguém que você conhece. A gente dá mapeamento de notícias, de casos reais que podem ser discutidos. E ainda roteiros de aula que sugerem aos professores atividades nas quais os alunos vão... Tá, e como é que a gente combate na vida real esse vilão? Sim. E se acontecesse comigo? Como é que eu poderia me manter seguro? Ou e se acontecer com alguém, se eu souber de alguém que se torna vítima? Quais que são os procedimentos que a gente precisa realizar para poder combater esse vilão, para que ele não faça isso com mais pessoas, né? Então, tudo isso lá nos roteiros de aula, a gente dá tudo prontinho para os professores, porque a gente sabe que também professor é muito corrido, trabalha demais, né? E então, por conta disso, a gente já oferece os roteiros. Mas é claro, os professores que são criativos, que já gostam de trabalhar para além disso, olham lá os roteiros, se inspiram, veem os vídeos da nossa trilha pedagógica e constroem coisas maravilhosas, né?
Maravilhoso. E como que a rede, então, pública, a rede de ensino, tanto pública quanto particular, podem ter acesso a esse jogo? Então, nós temos o nosso site, que é citadino.com.br. Lá, então, a gente tem disponível, por exemplo, eu tenho adolescentes em casa e quero ter um jogo na minha casa. Tem lá para você comprar a sua caixinha, né? Tá. Tem também os combos para escolas, que daí como atende muitos adolescentes ao mesmo tempo, a gente faz os combos. Esses combos tem combos com formações para professores, para poder trabalhar toda essa questão da educação midiática, cultura digital, com os educadores na escola. A gente vai até a escola, forma os professores, ou presencial, ou de forma remota, ao vivo, com esses educadores, tá? E para as escolas públicas, que às vezes não tem o recurso ali disponível naquele momento, a gente tem também lá no nosso site a possibilidade das empresas adotarem uma escola. Então a empresa compra um combo e nós, professoras citadiners, que a gente fala, né, lá no nosso time, a gente dá a formação gratuitamente para as instituições, que são escolas públicas ou até mesmo outros espaços educativos não formais, que são lugares onde a gente também já tem trabalhado e levado o jogo Citadino Cyber. Então lá no nosso site tem essas informações, lá no nosso Instagram também. E assim, né, Cláudia, é uma causa para nós, né? Então, ter esse espaço como é o de vocês hoje aqui, nesse canal, que conversa com tantas pessoas além da educação. O que é muito importante. Porque se eu sou um pai, uma mãe, que estou assistindo aqui, e na escola dos meus filhos não tem trabalhado esse tema, é muito importante que a gente comece, enquanto comunidade escolar, a levar essas possibilidades, né? E sabendo que tem algo divertido, diferente, prontinho, com um rigor pedagógico, um cuidado, né, de todo um grupo, uma equipe de professores na hora de conceber todas essas informações aqui. Quando a gente lançou o jogo, aconteceu todo esse acompanhamento que vocês estão fazendo agora, dos crimes virtuais, de tudo que os nossos adolescentes têm passado, né, em muitas plataformas digitais aí, em redes sociais. Então, acabou casando muito, né? A gente nem imaginava a repercussão que tinha terrível por trás de todas as vítimas que a gente tem, que estão sendo, inclusive adolescentes, crianças, cooptadas, assim, né, por pessoas que são realmente mentes criminosas, assim, que incentivam coisas terríveis através das redes sociais. Então, a gente nem imaginava que isso ia acontecer meio que assim, simultaneamente, né, que a gente faz pensando nas estatísticas. Até a gente conversava antes, né, uma pesquisa de conectividade da UIT, feita no Brasil, com crianças de 9 e adolescentes até 17 anos, indica que mais de 20%, acho que 21%, 22% dos entrevistados que têm entre 9 e 17 anos afirmam que já se encontraram presencialmente com pessoas totalmente desconhecidas que conheceram só de forma online. Então, é muito alto esse índice, né? Motivos variados de encontro, que podem ser coisas sutis, normais do dia a dia, mas que também podem ser coisas terríveis, né? Pessoas muito mal intencionadas com as nossas crianças e adolescentes. Então, são coisas que a gente precisa falar, entender, parar de ter resistência, né? Não é achar que vou parar de usar tela, vou parar de usar internet, vou parar de usar tecnologia que eu vou estar salvo. Não é isso, né? Mas é usar com consciência, usar com sabedoria, né? Essa que é o nosso propósito quando a gente fala aí dessas questões da cidadania digital. Perfeito. E a união, né, desses profissionais aqui, que são esse jornalista, psicólogo, detetive, todo mundo se juntando e realmente com um material desse, completo e tão atual, né, facilita bastante, né, a gente tornar essa informação acessível para que as pessoas possam se proteger, né, de tantas coisas que infelizmente acontecem, né, na internet, nesse mundo virtual. Então, parabéns. Obrigada, por esse trabalho, né, por esse engajamento, por essa força realmente, né, de ter concebido esse projeto tão importante para a gente, principalmente nos dias de hoje, que a gente vê muitas coisas que precisam ser combatidas, né? Exato, né? E a gente está muito feliz de ter essa oportunidade, nós, Citadino, de falar aqui para esse público de vocês, que a gente sabe que chega, e dizer aqui, quando a gente pensou num jornalista, por exemplo, não era à toa, porque o papel que vocês desenvolvem
produzindo um jornalismo com muita seriedade, é muito importante nesse meio, né? Para que a gente entenda realmente como é que as pessoas conseguem acessar essas informações de uma forma mais clara, objetiva e entender como é que nesse cenário a gente pode construir um ambiente virtual melhor, seguro, saudável para as nossas crianças, para os adolescentes, mas para nós também, para que a gente se sinta mais confortável nesses espaços, né? Exato. Então é a união de todos nós, né? Aqui vocês, nós, e que faz com que a gente realmente tenha a esperança de termos futuros melhores, possibilidades melhores para as nossas crianças e adolescentes e para nós, na nossa velhice, aí que logo chega, né? Sim. Muito obrigada, Gessiane, por compartilhar um pouco, né, desse projeto, da trajetória aí de vocês como profissionais. Agradeço muito. Então fica também, né, o site para que as pessoas possam conhecer o jogo e outros também, né, o trabalho de vocês. E é isso, falamos tudo? Ficou alguma coisa que você considera importante? Não, eu acho que é isso mesmo, né? Foi ótimo, acho que foi bem legal mesmo. Então, obrigada mais uma vez, tá? Obrigada, e a gente encerra aqui mais um IC Entrevistas com Gessiane Golignac, agradecendo mais uma vez. A gente fica por aqui.